Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Introdução à Informática Inicial. E nessa aula a gente vai aprender o uso da função condicional como uma função de manipulação de células em Excel. Bom, mais uma vez vamos colocar aqui o seguinte problema: João, Pedro e Maria. Vou colocar aqui a nota do trabalho 1 e a nota da prova. Vou pedir para calcular uma média, tá? E aí eu coloco aqui alguns valores. Por exemplo, 4, 3 e 7. Tá? Bom, como é que eu calculo uma média? A gente viu na aula passada. A gente usa uma expressão aritmética para fazer isso, sinal de igual, onde está, em qual célula está localizada a nota do trabalho do Pedro, que é B2, mais C2 dividido por 2. Tá? Isso vai dar uma média 5,75. E eu posso copiar essa fórmula, essa expressão aritmética que está nessa célula, para baixo, simplesmente posicionando o cursor no canto inferior direito da célula, e quando aparecer essa seta preta, eu arrasto para a célula de baixo. Uma outra coisa que eu posso fazer é selecionar um grupo de células. Como eu seleciono um grupo de células? Eu clico na metade dessa célula, na metade da célula do conjunto, da primeira célula do conjunto que eu quero selecionar, arrasto até onde eu quero selecionar. Nesse caso, eu quero selecionar todas as notas de trabalho, provas e médias. Clico com o botão direito do mouse em cima dessa área cinza, que é a área que a gente não tá, é o botão do mouse que a gente não está acostumado a clicar. Clico em formatar células. Na aba número, tá? A categoria, eu seleciono o número, coloco uma casa decimal e dou OK. Com isso, todas as minhas células ficaram com uma casa decimal. Uma outra coisa que eu posso fazer também aqui, selecionar esse conjunto de células, colocar uma grade aqui, bordas e sombreamentos. Eu vou selecionar todas as bordas, e aqui também para o João, eu vou selecionar João, Maria e Pedro, eu vou selecionar todas as bordas, tá? Mas não é isso que eu queria fazer. Eu queria criar uma coluna situação com a seguinte solução, a seguinte situação problema. Tá? Bom, se a nota do aluno for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Tá? Se a nota for menor do que 5, o aluno está reprovado. Então, como é que eu faço isso em Excel? Eu vou usar uma função condicional. Tá? Uma função condicional. Que nada mais é do que uma expressão aritmética usando a palavra se, tá? Se. Então eu vou fazer assim: se o conteúdo que está em D2, que é onde está a média do João, perdão, for maior ou igual que 5, eu vou escrever aprovado. Ponto e vírgula. Se não, ele está reprovado. Tá? E fecho parênteses. Então, esse é o comando que eu vou ter que colocar na célula E2, que é uma célula para escrever a situação do jogo. Então, vou clicar na célula E2 e vou colocar essa fórmula que o professor está. Se o valor de D2 for maior ou igual que 5, João está aprovado. Se não, ele está reprovado. Vou dar Enter. Com isso, vai passar aqui a escrever aprovado. Se o caso o João tivesse uma média menor que 5, o próprio Excel escreveria reprovado, que é esse caso aqui, tá? Mas, como a nota do trabalho dele é 5, ele fica como aprovado. Então, essa é uma função condicional. Eu estou escrevendo alguma coisa na célula E2, dependendo do que eu encontro em D2. Nesse caso, é um valor maior ou igual que 5, ou não, Se eu não encontrar esse valor maior ou igual que 5, eu escrevo reprovado. Então, esse é chamado de uma função condicional em Excel. Então, essas funções condicionais são bastante interessantes porque elas não dependem de você escrever aprovado e reprovado para 500 células. Você pode digitar para uma célula e, dependendo do valor de outra célula, você vai escrever aprovado ou reprovado. E eu posso também copiar essa fórmula para baixo. É só você clicar na fórmula na célula E2, esperar aqui o mouse fazer uma cruzinha preta e arrastar para baixo. Com isso eu vou estar
copiando todas as situações. Posso também colocar grade nessa coluna de situação, é só eu selecionar, né, esse conjunto de células aqui, ó, clico no meio, arrasto e coloco aqui todas as bordas, tá bom? Então isso é a nossa primeira observação de função condicional. Mas digamos que eu queira uma função condicional um pouco mais difícil, tá? Eu quero uma função que eu vou chamar de função condicional 2. Nessa função condicional 2, eu tenho a seguinte observação. Se a nota do aluno for maior ou igual que 7, o aluno está aprovado. Se a nota for menor que 4, o aluno está reprovado. Se o aluno não está aprovado nem reprovado, ele está em prova final. Tudo bem até aí? Então, eu não tenho mais só duas condições nesse caso 2. Eu tenho 3 condições. Mas se você observar, né, a gente só tem espaço para colocar uma condição verdadeira, que é quando isso ocorre, e a outra condição quando isso não ocorre, ou seja, a condição falsa. Então, eu vou precisar usar um C dentro do C. Nesse caso, vou ter que aumentar o número de 6. Então, eu vou fazer assim, ó, se B2 for maior ou igual que 5, maior ou igual que 7, eu vou escrever o quê? Aprovado. Se B2 for menor que 4, reprovado. Se ele não está nem aprovado, ele está em prova final. Lembrando, como eu abri 2 parênteses, eu fecho aqui os 2 parênteses. Então, você observa que essa função aqui, ela é um pouco mais complexa que essa função aqui. Tudo bem? Então, vamos copiar essa célula. Selecionei aqui, ó, botão direito, copiar. E vamos colocar aqui situação 2. Eu vou colar. Ctrl V, ou botão direito do mouse, colar. Posso também digitar, tá? E com isso, dando um erro. Se D2 maior que 7, aprovado. Se D2 menor que 4, reprovado. Não tinha espaço, né? Eu não tinha espaço, tá? Aqui era tudo junto, tá bom? E aí, com isso, a gente consegue colocar essa fórmula como ela está aqui, ó. E aí é só arrastar para baixo para copiar a fórmula para as células de baixo, tudo bem? Bom, para encerrar nossa aula, a gente vai trabalhar com a média da turma. Lembrando, esse texto média da turma, ele ficou maior que o tamanho da célula. Então, eu posso clicar nessa célula onde está escrita a média da turma, clicar com o botão direito do mouse, formatar células. Aqui, quebra de texto automaticamente e dou OK. Então, como é que eu quero calcular agora a média da turma, que é a média de todos os alunos da turma, correto? Bom, então eu posso colocar assim, igual a D2 mais C2, D2 mais D3 mais D4 dividido. Está aí a média da turma. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não entendam, procure o professor na sala de aula, pelo e-mail ou pelo Google Classroom. Forte abraço e até a próxima.